A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. O USP Analisa está apresentando uma série especial sobre vacinas para esclarecer as dúvidas que ainda existem entre a população. Nesse programa você ouve a segunda parte da entrevista com a professora universitária e apresentadora do podcast Escuta Ciência, Letícia Sartori Pereira, e a biomédica e pós-doutoranda pelo Princess Margaret Cancer Center de Toronto, no Canadá, Isabela Martins Gonzaga. As duas vacinas que estão sendo aplicadas contra a Covid no Brasil devem ser aplicadas em 2 doses, com diferentes intervalos entre elas. No caso da Coronavac do Instituto Butantan, o intervalo é de 28 dias. Já no caso da AstraZeneca, o intervalo é de 12 semanas. A vacina pode perder eficácia no organismo se esse prazo for extrapolado? Quando a gente vai fazer um teste de uma vacina, isso é bem importante da gente explicar para entender o porquê que tem esses prazos. Quando a vacina tem dose única, a gente não tem que se preocupar com isso. Mas no caso dessas vacinas, a gente tem 2 doses. Essas 2 doses, elas têm que ser avaliadas ali num intervalo de tempo. Por quê? Uma primeira dose, ela faz um papel de prime, que a gente fala, que é de mostrar para o seu sistema imune ali o agente imunizante, mostrar para o seu sistema imune para o que ele tem que se ativar, para o que ele tem que trabalhar para combater, para o que ele tem que produzir anticorpos. Então, você faz o prime. E com o prime, você já vai começar a gerar a sua resposta imune com um nível não muito alto quanto o que acontece depois da segunda dose. Com a segunda dose, que é a dose boost, a gente vai ter, então, com essa dose, um aumento maior ainda nessa resposta. A gente vai ter o que a gente chama de uma resposta imune mais robusta, uma resposta imune com uma produção melhor de anticorpos, que vai fazer com que a gente fique mais protegido. Então, essas 2 doses, primeiro, são necessárias, porque é um esquema vacinal que avalia, então, uma dose e o reforço da dose, que é essa segunda dose. Quando se vai avaliar, então, esse período entre as doses, ele é avaliado a partir de um período mínimo para você conseguir fazer um reforço. Um período mínimo de 28 dias. Porque não adianta você dar essa segunda dose quando a primeira dose ainda está fazendo o efeito. É importante a gente entender que o sistema imune, ele está trabalhando devagarzinho. Ele não é assim, entrou a vacina, opa, amanhã já estou imunizada, opa, amanhã já vou sair sem máscara. Não é assim que funciona. Até porque nem vacinado, ninguém vai sair sem máscara por um tempo ainda, gente. Mas, o que vai acontecer então? A gente vai ter que dar a primeira dose, o sistema imune vai reconhecer o que tem ali, vai se ativar. Primeiro vai ativar uma resposta imune meio inespecífica, depois vai especializando a resposta imune, até que produz os anticorpos necessários para a gente ficar protegido. Quando chega a segunda dose, então é quando já teve essa produção de anticorpos, mas você precisa lembrar para o seu sistema imune, olha, tô aqui ainda, ajuda a combater melhor ainda essa infecção, como se fosse uma infecção, mas não é uma infecção, né? A vacina, no caso. E aí, o sistema imune responde novamente e produz já uma resposta imune que ele já conhece um pouco, então ele vai produzir um nível melhor de especialização dessa resposta imune e também vai produzir mais anticorpos, vai deixar a resposta imune mais robusta. Esse intervalo não pode ser muito curto. Você não pode tomar a primeira dose hoje e semana que vem tomar a segunda dose, porque não vai adiantar. Seu sistema imune vai demorar aí umas 2 semanas para começar a produzir os anticorpos específicos de fato, os anticorpos neutralizantes, que vão te proteger. O período mínimo que os pesquisadores têm avaliado é de 28 dias. Por que tem muitas vacinas com segunda dose com intervalo de 28 dias? Porque é um período mínimo para você fazer um reforço. Só que o período máximo tem que ser avaliado. Não existe, como a gente falar assim, o período máximo é 28 dias. Não é. Esse é o período mínimo para você fazer um reforço. O período máximo vai ser avaliado se tiver estudos a respeito disso. No caso da vacina da AstraZeneca, a gente teve diferentes intervalos e foi observado que a partir de 6 semanas, você tinha ainda uma resposta imune melhor
pior ainda. Então, se você der esse reforço de maneira mais longa, o intervalo entre uma dose e outra, você tem até uma resposta imune melhor, mais robusta. Então, o que a AstraZeneca fez foi avaliar diferentes intervalos e, por causa disso, no caso da AstraZeneca, a gente tem um intervalo de até 12 semanas em que a gente consegue ainda fazer um reforço e consegue, então, garantir essa robustez da imunidade. Agora, se extrapolar 12 semanas, se extrapolar muito esse intervalo, não pode ter um efeito bom, porque se extrapolar muito, você não vai fazer um reforço da imunidade. Então, você não vai fazer o propósito da segunda dose, que é reforçar. Talvez já caia muito o título de anticorpo, a quantidade de anticorpo no organismo, e o sistema imune, então, não vai ter um reforço de fato. Então, esses intervalos são avaliados nesse sentido. A princípio, a gente tem da Coronavac com 28 dias, por quê? Vamos dizer assim, na pressa de disponibilizar uma vacina, é mais fácil a gente falar, vamos usar o período mínimo de reforço. Agora, o que pode ser avaliado a partir de agora é que novos esquemas vacinais possam garantir, então, uma melhor cobertura. Vamos fazer intervalo maior para conseguir vacinar bastante gente agora, até que a gente consiga mais doses. Isso pode ser possível de ser avaliado, mas a princípio, a gente tem que seguir os resultados dos estudos, né, que falam, então, nesses intervalos que foram testados. Isso é muito importante mesmo da gente pensar nos intervalos mais curtos possíveis quando a gente está fazendo um teste, quando a gente está querendo vacinar em regime de emergência, o que a gente quer é tentar vacinar o mais rápido possível e resolver o problema o mais rápido possível. Ter com certeza qual é o período mínimo é muito mais importante do que rastrear qual é o período máximo. E o período mínimo, até, vocês estavam falando dos 28 dias, mas todos os estudos clínicos incluíram 14 dias também, e viram que os 28 dias muitas vezes eram até mais eficazes, e até por isso que a gente usa os 28. Mas os 14 também eram possíveis, também viu uma resposta de booster boa nos 14 dias. Eu acho que quando a gente fala de extrapolar o tempo máximo, é claro, hoje a gente está vendo aí uma dificuldade de distribuição de vacina, produção e distribuição de vacina no mundo todo, não acontece só no Brasil, apesar, claro, de todas as questões de logística do Brasil que estão muito ruins, então a gente não pode também negligenciar isso, olhar para isso e falar, todo mundo está com falta de vacina, nós também. Num momento como esse, é claro que a gente precisa pensar qual o período que a gente pode esperar até dar a segunda dose, mas numa situação em que a gente tem as vacinas disponíveis, eu faço aqui um apelo para que as pessoas cumpram o período que é recomendado no posto de saúde. Se o período que o posto vai recomendar para você são 28 dias com a Coronavac, cumpra os 28 dias, não deixa para depois. Garanta que você tenha uma resposta imune condizente com o que foi visto nos estudos. Se você tomou a vacina da AstraZeneca, que seja feito, então, o período das 12 semanas, que foi o que a gente avaliou pelos estudos também. Não deixa passar muito tempo. Então, claro, a gente sabe que acontece de faltar vacina, e isso a população não tem culpa, e isso está acontecendo no mundo todo, então vão ter pessoas aí que vão ter esse período mais espaçado, isso já está acontecendo, as pessoas já estão vendo isso acontecer, e seria muito interessante se a gente tivesse justamente estudos acompanhando essas pessoas que ficaram com o tempo mais longo de espera entre as duas doses. Mas a gente não tem esses resultados ainda. Então, já que a gente não tem essas informações, não vamos trabalhar com o que a gente não tem, vamos trabalhar com o que a gente sabe, e o que a gente sabe são que esses intervalos funcionam, que eles são bons e eles devem ser respeitados. É muito importante que a gente respeite tanto o período que é recomendado, como a gente tome a mesma vacina nesse período, né? A segunda dose precisa ser a mesma vacina da primeira, porque é outra dúvida que a gente ouve por aí também de posso tomar uma vacina de cada? Não pode. A gente não sabe qual é o efeito de você tomar uma vacina de cada, mas a gente sabe que para ter uma resposta de booster, como a Letícia estava explicando, a gente precisa que seja um estímulo similar ao que aconteceu na primeira dose. Fica aí as recomendações e o apelo das pessoas respeitarem o prazo. Esse intervalo até de 14 dias, realmente, a Coronavac, eu lembro de ter tido esse intervalo mínimo. Até tem, a princípio, o cronograma do governo estava recomendando 21 dias de intervalo do governo do estado de São Paulo, apesar de que o 28 seria o ideal. Eu acho que quando se coloca 21 dias, já se conta com atraso das pessoas, até você conseguir fazer aquela fila andar de verdade, né? Então, acho que já
você coloca ali um período intermediário mesmo. É importante que até essa combinação das vacinas, né? Fazer a dose de uma e a dose de outra não é recomendado. É claro que já tem gente fazendo estudo para ver se fazer dose de uma e dose de outra funciona. Alguns estudos já estão sendo feitos nesse sentido. Eu até li hoje alguma coisa sobre isso. No Twitter eu acabei lendo que alguém citou, mas eu estava assim meio com pressa e não tive tempo de ler o artigo mesmo. Isso não é recomendado agora. Então não seja você o estudo, porque o estudo é feito por pesquisadores. Faça tudo certinho que vai dar tudo certo. Em outubro, o presidente Jair Bolsonaro deu uma declaração a apoiadores de que seria mais fácil e barato investir em uma cura para a Covid-19 do que em uma vacina. Pensando em tempo de desenvolvimento e custo-benefício, em qual desses itens seria mais importante investir? Essa é uma ótima pergunta, eu acho que ela é super pertinente para esse momento, ainda mais quando a gente está aí com uma narrativa falaciosa dos tratamentos precoces. Então, vamos esclarecer essa questão primeiro do que vale a pena investir. Quando você fala em desenvolver um novo medicamento, assim como desenvolver uma nova vacina, todos esses dois processos de produção e de desenvolvimento são longos. São longos porque você tem que testar em células isoladas no laboratório, que é o que a gente chama de testes pré-clínicos, depois você tem que testar em animais, e que também é teste pré-clínico, né? Ainda são dentro dos testes que a gente chama antes de chegar nos humanos, né? São pré-clínicos porque é antes de fazer os estudos clínicos. Nesses casos, o tempo de desenvolvimento não é tão diferente para uma vacina ou para um medicamento novo que vai ser desenvolvido. E depois de todos esses testes pré-clínicos, você vai para o teste clínico, faz fase 1, fase 2, fase 3, que são os testes que a gente viu por aí de segurança e de eficácia para esses produtos. E quando a gente pensa nessa questão dos tratamentos precoces que se tornaram tão populares, né, no discurso, principalmente no Brasil, a gente tem aí não medicamentos que são novos, mas medicamentos que já estão em circulação e é testado um novo propósito para esses medicamentos. É claro que isso diminui o tempo e o investimento, porque você pode pular as etapas de pré-clínico. Não é pular completamente, porque você tem que testar ainda em células no laboratório, só que os testes são muito mais simples do que você desenvolver um medicamento do zero. Ainda que tenha os testes pré-clínicos, eles são mais breves e você tem o teste clínico normal, como qualquer outro tem que ter. Independente se você já conhece essa droga ou não, esses medicamentos que a gente já conhece, eles precisam ser testados por uma nova doença. Então, eles passam por todos os testes clínicos iguais a medicamentos que a gente nunca usou antes. E, nesse sentido, esses medicamentos de tratamento precoce já não se mostraram eficazes mesmo. Então, página virada, a gente já viu que esses medicamentos não funcionam para a Covid, focando agora na questão de vale a pena investir num medicamento para cura ou vale a pena a gente investir numa vacina para prevenção da doença. E aí, quando a gente se depara com esse dilema e a gente está falando de uma doença infecciosa, sempre a prevenção tem o melhor custo-benefício. Sempre a prevenção traz economia para os gastos públicos, traz uma economia de gastos que você vai ter mais tarde. Então, você tem sim um investimento grande para o desenvolvimento de um novo produto, no caso de uma vacina, mas você vê esse retorno do investimento quando você para de gastar o dinheiro com outras coisas. E aí, que coisas são essas? Quando a gente está falando de uma doença infecciosa, como é o caso da Covid-19, o investimento das vacinas na prevenção da doença pode levar até a erradicação da doença como um todo, o que é o que a gente viu, por exemplo, com a poliomielite e o sarampo. A vacina da poliomielite e a vacina do sarampo erradicaram por completo a doença. Nada traz mais economia para um país do que erradicar a doença, porque você vai parar de gastar completamente com aquela doença. Então, a vacina traz um benefício nesse sentido em relação ao tratamento para a cura, porque se você investe em tratamento para a cura, os casos não diminuem, os casos não acabam, os casos continuam acontecendo. Então, você precisa gastar com remédio, com equipe médica, com internação, com ventilação mecânica, com CTI, e tudo isso é muito caro. Por mais que você procure um tratamento que leve à cura, você vai passar por esses processos de internação. Isso não tem como ser prevenido se você não está com a intenção de prevenir a doença. Você está apenas com a intenção de tratar a doença. E isso a gente vê, por exemplo, em outros tipos de doença também, tá, gente? Não é só doenças infecciosas. Se você pensar em câncer, que é a área que eu trabalho, quando a gente pensa em câncer de pulmão, você tem muito mais ganho quando você faz uma política antitabagista e diminui a quantidade de
fumantes, que consequentemente vai trazer um menor número de casos de câncer de pulmão, isso é muito mais eficaz para combater o câncer de pulmão do que uma grande revolução medicamentosa que vai tratar a doença. Isso porque a doença é muito complexa, nem sempre o medicamento vai conseguir atuar da mesma forma em diferentes indivíduos, então você acaba gastando dinheiro da mesma maneira, fazendo tratamentos. Resumindo, sempre quando a gente fala de doença infecciosa, mas também para outras doenças, o recurso de prevenção é sempre mais econômico, vale sempre mais em relação ao custo-benefício do que um investimento em tratamento. Ah, mas então não vale a pena investir em tratamento? Vale a pena investir em tratamento, sempre vale a pena, gente, investir nas duas coisas. Mas se a gente investe na vacina, e a vacina, quando a gente fala de uma doença infecciosa, ela é capaz de erradicar a doença, e a gente não sabe ainda se essas vacinas vão ter esse poder, mas se tiver, você não precisa mais se preocupar em investir em tratamento. Então, nesse primeiro momento, o mais inteligente em relação a querer combater a doença, em relação, já que essa é uma preocupação, economizar nos gastos públicos no futuro, que seja então feito investimento em prevenção, porque a chance da gente conseguir reduzir os casos drasticamente, a ponto da gente reduzir também os custos que a gente está tendo que oferecer para lidar com essa doença, vão cair da mesma forma, vão cair junto com o número de casos. A prevenção ela se torna, então, muito mais eficaz e muito mais barata em comparação a você investir num tratamento para a cura de uma doença, principalmente quando a gente fala de doença infecciosa que pode ser erradicada. Só complementando, assim, não há sombra de dúvidas de que o custo, quando uma pessoa fica doente, é muito maior. Se a gente pensar a respeito dos custos hospitalares, da sobrecarga no sistema de saúde, que pode demandar, às vezes, de que a rede privada seja usada também, no caso do Brasil, que a gente tem um sistema de saúde público. Então, você pode demandar, às vezes, parcerias do público com o privado, que vai demandar mais gasto para o público. Além disso, a pessoa doente, ela vai deixar de produzir economicamente. A pessoa doente, ela não vai trabalhar, ela vai precisar ser hospitalizada, às vezes, ou até mesmo quando não é hospitalizada, até em casos leves de Covid, a pessoa fica em casa, porque ela tem que ficar em isolamento para não transmitir para os colegas de trabalho, e além disso, ela tem que ficar, às vezes, em casa por um período maior, porque a doença incapacita. Além disso, a gente tem as pessoas hospitalizadas, os recuperados, que o governo gosta tanto de colocar o número de recuperados. Será que são mesmo recuperados de fato? A maior parte desses recuperados que ficaram em UTI apresentam sequelas de Covid, apresentam uma Covid crônica, apresentam problemas diversos por causa da Covid. Então, são pessoas que podem entrar na fila do INSS. A gente não tem um problema grande aqui no Brasil por causa de INSS, que é um problema que os governos estão tentando resolver há anos, então você vai sobrecarregar mais ainda essa fila de INSS com pessoas incapacitadas para o trabalho. Então, não tem como a gente ter dúvida de que prevenir a doença é melhor, porque o tratamento, nenhum tratamento é 100% eficaz. A mesma vacina, nenhuma vacina é 100% eficaz, mas você prevenir a pessoa de ter uma doença grave, como as vacinas todas fazem, a gente vai ter, então, uma diminuição de número de sequelados pela Covid. Custo para o Brasil, para qualquer governo, é muito menor se você prevenir a doença. E aí, entrar com um tratamento é bom, mas a gente não tem nenhum tratamento precoce que tenha sido descoberto, de fato, que tenha comprovação científica, e a gente não tem nenhum tratamento que previna uma pessoa com doença grave de ter sequelas de Covid. Então, você investir em medicamentos que são falsamente eficazes para a Covid, você investe, mas é um dinheiro jogado fora, você perde dinheiro ali, você perde dinheiro com a pessoa sequelada e você não resolve o problema, você só vai empurrando o problema, né? Bom, vamos voltar num ponto que a gente tocou anteriormente. Como vocês comentaram, as vacinas contra a Covid foram desenvolvidas aí num tempo recorde. Eu queria saber como que isso foi possível e o que a gente deve esperar em relação ao desenvolvimento de vacinas em geral daqui para frente. Primeiro, a gente tem que analisar vários pontos quando se fala disso, porque há muita coisa falaciosa de blogueirinhos da saúde, falsos cientistas, de que as vacinas foram puladas etapas e que por isso foi produzido em tempo recorde. E isso é mentira. Eu até falo, às vezes, no meu podcast, que a gente tem que começar a dar nome certo ao que é mentira. A gente gosta de falar fake news porque é um termo importado, mas o nome certo disso mesmo é
Mentira. Então, as mentiras que foram inventadas a respeito de que foram puladas etapas, elas têm que ser combatidas. E a gente tem o quê? Muitas dessas vacinas, como por exemplo da AstraZeneca, de Oxford, eles já tinham, os cientistas, alguma noção sobre o desenvolvimento de vacinas para outros tipos de coronavírus. Então você já puxa ali, a partir do conhecimento de outros coronavírus, algum conhecimento para desenvolver vacinas para a Covid-19. E aí você entra também com uma doença que atingiu um nível pandêmico. A gente tem uma pandemia duradoura que está matando muita gente, e aí a gente tem toda uma união da comunidade científica com um propósito. A gente precisa ou de uma cura, ou a gente precisa de uma vacina, a gente precisa estancar essa ferida, a gente precisa controlar a pandemia. E aí entra, então, uma união dos cientistas com o propósito de desenvolvimento de uma vacina. É lógico, com essa união dos cientistas, entrou também o fator alto investimento. É interesse de todo mundo ter vacina. Se é interesse de todo mundo, os governos de diversos países foram, então, colocando dinheiro naqueles estudos. Vamos investir porque a gente precisa de vacina. A maior parte das vacinas que são desenvolvidas, elas não têm um investimento tão alto como a gente teve aqui para a Covid-19, por causa da urgência, né, dessa emergência sanitária que surgiu com a pandemia. E aí, a gente entra também em outros aspectos. É fácil conseguir voluntário. Muita gente, às vezes, quer tomar a vacina em teste para tentar se proteger. Muita gente quer colaborar com a ciência mesmo, porque se sensibiliza com o problema que a gente está vivendo, se sensibiliza com famílias perdendo um ente querido todo dia, né? A gente tem altos números de óbitos todos os dias. Então, muita gente se ofereceu como voluntário. Em outros testes de vacinas, às vezes é difícil você conseguir voluntário. Esse recrutamento de voluntário acaba sendo um processo longo, porque você não consegue voluntário facilmente. E ainda a gente tem outro fator. Quando você faz um teste de vacina, numa fase 3, em que você vai avaliar a eficácia das vacinas, você precisa ter um número X de infectados para atingir o número mínimo para calcular a eficácia da vacina. Quando é uma infecção que não está com alta taxa de transmissão, esse número de infectados demora, e às vezes pode demorar mais de anos para seguir adiante, porque você demora para atingir o número de infectados. No caso da Covid-19, com uma alta taxa de transmissão, a gente atingiu rapidamente o número de infectados, e por isso, rapidamente, essa fase 3 conseguiu ter ali um aspecto a respeito da eficácia. Então, foram seguidas todas as etapas, a gente teve todas as fases que avaliam segurança das vacinas, fase 1, fase 2, a gente teve, então, a fase 3 que avaliou essa eficácia, a fase 2 também já avalia um pouco da eficácia, da imunidade que as vacinas geram. E aí, nessa fase 3, a gente conseguiu atingir o número de infectados rapidamente, o que permitiu com que a gente já tivesse um dado de eficácia. Teve um dado de eficácia que, segundo a OMS e outros órgãos sanitários, a gente deveria ter no mínimo 50% de eficácia para uma vacina ser considerada para o uso. Então, teve o dado de eficácia, a vacina já está pronta para um uso emergencial. A gente não precisa esperar. Por que as etapas foram rápidas? Por causa desses fatores. Não é que foram puladas etapas, é porque o processo foi rápido por causa da urgência sanitária. Quando a gente fala desses testes clínicos e quando a gente fala do quanto a gente conhece do coronavírus, tem muito um discurso que a gente ouve que é assim, mas as vacinas eram desenvolvidas em 5 anos. Como é que a gente está desenvolvendo uma vacina em 1 ano? E aí parece que a gente correu para entender do vírus e que a gente correu para fazer os estudos clínicos. E como a Letícia falou muito bem, a gente conhece os coronavírus, né? O coronavírus não tem só esse que está causando a Covid. O coronavírus é uma família de vírus que tem convivido com os seres humanos por bastante tempo já e que já trouxe outras epidemias importantes, como a SARS, como a MERS, que são epidemias que aconteceram em 2012 e 2012. Tiveram seus picos em 2013 e 2013, mas que a gente identificou em 2002, desde 2002 que a gente fala de coronavírus, pelo menos com certa preocupação. Porque para a gente entender o SARS-CoV-2 que causa a Covid-19, a gente não precisou começar a pesquisa do zero, porque a gente tinha aqui 20 anos de pesquisa para trás, que a gente já conhecia. E a gente conhece esses vírus há 20 anos, são 2 décadas de trabalho, 2 décadas de estudo. O que a gente precisou entender desse vírus eram exatamente as particularidades que ele tinha em relação ao resto dos membros da família.
Porque, claro, se é uma família, cada um tem umas características próprias, mas todos os membros daquela família compartilham muitas características entre si. Então, essas características a gente já dominava muito bem, a gente conhecia muito bem, o que nos ajuda a desenvolver tecnologia para combater as doenças. E aí, entra numa outra questão, que é a questão das vacinas. E vacinas para coronavírus, a gente tem estudos desde 2004. Então, quando você para olhar esse tipo de timeline, né, do tempo que a gente está nesse processo, a gente está falando de vacina para coronavírus que datam há 16 anos atrás, 17 anos atrás. É muito estudo desde então. Em relação também às fases clínicas e os tipos de vacina, eu também ouvi muito sobre, tá fazendo rápido, tem vacina que nunca nem foi aprovada, como é que a gente está aí, né, no tipo de vacina de RNA mensageiro, como é que estão colocando isso para o mercado, se isso nunca nem foi usado em humano. E aí eu acho curioso, porque as pessoas nunca pararam para olhar para a vacina, né? Nunca pararam para ver teste de vacina para nada, mas agora parece que todo mundo virou especialista em vacina. E as vacinas de RNA mensageiro, e eu convido os curiosos e as pessoas que desconfiam das vacinas procurarem, tem um portal chamado clinicaltrials.gov, você consegue encontrar todas as informações de todos os estudos clínicos que já foram feitos, que foram registrados nesse site. É um site que é globalmente usado, e se você for procurar vacinas de RNA mensageiro, você vai achar estudos que datam 2008. Então, a gente está falando de mais de uma década de estudos em humanos com essa plataforma, que é a mais recente. Então, assim, a plataforma de vacina mais nova que a gente conhece tem mais de 10 anos de teste em humano. As outras, então, nem se fala, né? Vírus inativado, vetor viral. Essas aí a gente conhece há muito tempo. A gente está fazendo vacina há muitos anos com esse tipo de plataforma. Então, existe uma confiança na tecnologia que a gente não precisa questionar, porque ela já se provou eficaz, ela já se provou boa. O que entra em teste é se a vacina desenvolvida com aquela plataforma, ela vai ser eficaz em proteger da Covid. São perguntas muito específicas. E aí, nessas perguntas específicas, como a Letícia falou muito bem, todo o rigor científico foi cumprido. A gente conseguiu fazer as fases 1 e 2 no tempo certo. O fato de ter uma transmissão altíssima favoreceu para que a fase 3 fosse desenvolvida mais rápido. E uma outra questão que eu acho que a Letícia falou muito bem também sobre o alto investimento. Gente, é alto investimento mesmo. Uma fase 3 custa muito caro. Você ter uma equipe disponível para acompanhar dezenas de milhares de participantes num estudo não é fácil. Você tem que acompanhar essas dezenas de milhares de voluntários por um tempo específico, e nesse caso da Covid foram por meses. Você precisa de muita gente envolvida, diversos institutos envolvidos. Então você tem que pagar essas pessoas, pagar os testes em si. E é estimado que cada teste em fase 3 custe mais ou menos $8 mil por voluntário. Então, se a gente fizer uma conta muito por alto aqui, $8 mil e 10 mil participantes, você tem $80 milhões para uma fase 3 com 10 mil participantes, que nem é tanto assim. Porque a gente viu aí testes clínicos de fase 3 com 30 mil voluntários, 40 mil voluntários. Então, quanto que custou isso? $1 bilhão? É preciso muito investimento, e teve esse investimento. A gente viu esse investimento acontecer como a gente nunca viu antes. E é por isso que esses estudos demoram. Sim, porque custa $1 bilhão. Como é que a gente vai fazer um estudo em um ano? É muito difícil. A não ser que você esteja passando por uma situação tão urgente, tão emergencial, que esse $1 bilhão aparece em um mês. E foi exatamente o que aconteceu. Então, ter essa consciência sobre a emergência do momento, a emergência que essa pandemia traz, somado ao investimento, somado ao fato da gente já conhecer bastante as tecnologias e sobre o vírus, é que permite a gente olhar para os estudos e falar, não, realmente, dava para fazer em menos tempo nessas condições. Quer dizer que a gente vai agora, daqui para frente, fazer vacina sempre em um ano? Não, gente, porque vai depender da urgência de cada doença e vai depender do investimento que a gente consegue para conseguir desenvolver vacinas e medicamentos para cada uma das doenças. Infelizmente, a gente está passando por um momento tão sério, tão difícil e tão urgente que a gente conseguiu juntar todos esses fatores e fazer uma vacina em um ano. Mas essa, de fato, não é a regra. Mas que bom que foi feito, que bom que a gente conseguiu fazer. Eu gostaria muito que essa desconfiança excessiva sobre as vacinas chegasse ao fim, porque realmente não está levando a gente a nada, está levando só a prejudicar o combate dessa pandemia. O programa de hoje está ficando por aqui. Eu quero agradecer muito a presença aqui conosco da professora universitária e apresentadora do podcast Escuta Ciência, Letícia Sarturi Pereira, e da biomédica e pós-doutoranda pelo Princess Margaret Cancer Center de Toronto, no Canadá,
Isabela Martins Gonzaga, que também é idealizadora do projeto de divulgação científica Pretty Much Science. E tanto a Letícia quanto a Isabela também integram a União Pró-Vacina, que é uma iniciativa de várias instituições para combater a desinformação sobre vacinas. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.